Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero relatar a vocês acerca de um sonho que eu tive quando eu estava buscando a presença do Senhor de forma gradativa. Eu quero relatar a vocês um sonho para que isso fique de alerta para a amada igreja. Mas antes de relatar este sonho, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação para novos vídeos, deixe o seu like para que a plataforma ela possa entender que você gostou e possa estar divulgando esse vídeo para muitas outras pessoas. Eu peço a você, por gentileza, que você compartilhe para que outras vidas venham ser alcançadas através deste sonho. Bom, vamos ao que interessa. Houve uma época em que eu estava buscando muito a presença do Senhor. E o meu desejo maior era de ser batizado no Espírito Santo. Contudo, todas as sextas-feiras, quando havia uma busca e nós subíamos o monte, porque havia um desejo ardente no meu coração de ser batizado pelo Espírito Santo. Eu estava incessantemente buscando ao Senhor porque eu desejava, ardia o meu coração aquele momento que eu via muitas pessoas falando em línguas, buscando a sua presença. E eu lembro-me que neste momento em que eu comecei a buscar incessantemente na Assembleia de Deus, Brasas Vivas, em Ramos, eu lembro que uma missionária que estava na direção daquela igreja disse que não era tarefa tão fácil, porque ela começava a ter visões, ela via demônios em sua casa, ela via demônios em forma de aranha, e ela sentia também que muitas das vezes acontecia ataques físicos, espirituais, mas que despontava como ataques físicos sobre a vida dela. Então ela disse para mim o seguinte: olha, você pode até buscar, mas se prepare, porque você vai sofrer muitas agressões espirituais. E você sabe que quando você busca a presença do Senhor e você quer tanto, você está disposto a viver tudo que tem que ser vivido por um objetivo que você está procurando. Bom, aconteceu que uma sexta-feira em que nós havíamos buscado a presença do Senhor, eu me deitei logo depois do culto, depois de descansar, ter todos os afazeres que fazemos todos os dias, costumeiro. Então me deitei para dormir. E então o Senhor aprove me dar um sonho revelador. Eu lembro que nessa época eu estava morando na parte do Complexo do Alemão, numa localidade chamada Pedra do Sapo. E então eu me lembro que nesse sonho eu estava em cima de uma laje e eu olhava para a parte mais alta do morro, lá no pico. Havia um demônio numa laje, mas esse demônio ele era muito, muito grande. Esse demônio, ele estava lá e de repente ele começava a gritar, dizendo assim: verdadeiramente, Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele insistentemente dizia aquelas palavras e eu não sabia o porquê. Só que ele dizia essas palavras e ele sorria
de uma forma que parecia que ele estava debochando daquilo que ele mesmo estava dizendo. E algo então me chama a atenção para a parte de baixo, porque eu contemplo bem de longe, na parte de baixo onde nós morávamos. A rua era longa, era muito extensa, e eu via muitas ovelhas em fileiras. E deu para denotar, deu para perceber que essas ovelhas, elas estavam com suas cabecinhas pretas e as patinhas também pretas, como se fosse uma lama bem negra, mas o seu corpo estava branco, branco, branco. E é interessante ressaltar que essas ovelhas, elas estavam em fileiras, uma atrás da outra, como se fosse repartidas em rebanhos. Existiam fileiras de 2, de 3, de 4, de 5. Eu observei que essas estavam caminhando para um local que elas não queriam ir. Eu observei que no final dessa rua havia fogo. E havia também um abismo. Elas estavam em fileiras e eu observei que haviam demônios pequenos com um chicote em tuas mãos, aqueles que batem em cavalo, né? Para poder guiar. Não sei qual é o nome correto. Mas eles estavam, cada demônio em cada fileira, guiando essas ovelhas. Elas tentavam sair, eles batiam. Volta! Você não negou a Jesus? Agora você vai fazer o que a gente quer. Volta! E batia, dava aquela chibatada nela. E elas choravam, né? E elas não queriam ir para aquele lugar. E esse demônio gritava: Jesus é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E então eu tive a percepção de que aquelas ovelhas não estavam na presença do Senhor. Aquelas ovelhas fizeram algo de errado para poder estar vivendo aquele momento. O que eu consegui contemplar dentro deste sonho é que elas não tinham mais salvação. Elas buscaram ao Senhor, estavam na presença do Senhor, mas por algum momento elas se afastaram, se desviaram e não conseguiram retornar. E ali estavam elas indo para um lugar que elas não queriam ir. E aqueles demônios guiavam elas com um punho de ferro, sem dó, sem piedade. Aquelas ovelhas estavam totalmente desesperadas. Mas o que eu consegui entender é que não havia mais salvação. Não havia mais o que fazer pelas ovelhas. E então eu acordei desesperado, porque eu queria compreender aquele sonho. Eu queria ter o discernimento do que estava acontecendo naquele momento. E depois de muito tempo orando a Deus, eu consegui entender. Talvez você possa estar vivendo na casa de Deus, achando que está buscando a presença do Senhor. Está vivendo uma vida totalmente desregrada daquilo que Deus quer para você. Talvez você está vivendo uma vida somente de aparência na presença do Senhor.
E eu comecei a entender que aquelas ovelhas tiveram as suas oportunidades e não souberam aproveitar. Existem pessoas que não estão sabendo aproveitar o amor de Deus, a bondade do Senhor. Pelo contrário, estão abusando do seu sacrifício na cruz do Calvário, achando que simplesmente porque levantaram as mãos, porque simplesmente fizeram uma confissão perante aos homens, estará salva andando de qualquer maneira. E nós sabemos pela palavra de Deus que não é assim. Eu quero terminar esta palavra e este sonho revelador falando para você: tome cuidado. Tome cuidado, porque nós podemos estar como essas ovelhas. Tome cuidado, porque nós podemos estar pensando que estamos servindo ao Senhor e na verdade estamos nos entregando na mão do inimigo. Eu peço a você encarecidamente, faça como diz a palavra de Deus. Examine o homem a si mesmo, porque fazendo assim não tem quem o julgue. Oh, glória! Se examine nesse momento. Se examine neste momento, igreja. Se examine neste momento. Se houver alguma coisa em você que não agrada ao Senhor, peça a Deus para te dar forças, porque eu tenho pedido. E eu tenho a certeza que Deus, Ele vai nos ajudar, porque Jesus está voltando. E Ele virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Lave as tuas vestes. Não permita que o inimigo venha cirandar na sua vida. Peça ajuda a Deus. Se você está ouvindo esse testemunho, está afastado, está afastada. Se você ouve esse testemunho e vai compartilhar porque sentiu de Deus e compartilhar com os irmãos, compartilhe. Ajude outras vidas a se levantar. Não julgue as pessoas, mas ajude elas a se levantarem, porque este é o propósito de Deus, que as almas não se percam, mas que sejam salvas, porque Jesus não veio para julgar, mas sim para salvar e buscar os que se haviam perdido. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, para que você possa nos ajudar. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Apresente para outros irmãos. E se você está com algum problema, apresente a Deus, porque eu tenho a certeza que o Senhor vai te ajudar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de compartilhar, não deixe de ativar o sininho de notificação e deixar o seu like, o seu ok. Deus abençoe você. Amém.